tudo bom? No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer uma massa, tá bom? É espumosa, não é um pão de ló, mas também não é uma massa chiffon, é a minha massa do meio termo que dá certo pra tudo. Vou fazer uma massa de bolo que você pode utilizar, fazer bolo gelado, que você pode fazer seus bolos, suas tortas e que ela dá muito certo na geladeira, fica numa boa, não fica dura porque vai óleo nessa massa, super prática, super fácil. Bem rapidinha, não tem erro nem dificuldade, tá bom? Vou passar para vocês a receita em xícaras e gramas. Antes de tudo, já deixa o forno pré-aquecendo a 180 graus, forno bem baixinho, tá bom? Para poder ela dar certo. Vou fazer esse bolo numa forma de 16 centímetros de largura por 8 de altura. Que é essa forma aqui, tá bom? 16 por 8 de altura. Já coloquei um papel manteiga. Eu já ensinei a vocês a como colocar um papel manteiga. Então, coloca um papelzinho manteiga. Não coloquei papel manteiga na lateral, porque é um bolo relativamente baixo, né? Não é esses bolos de 10 centímetros alto. Porém, também, Sara, por que você não passa nenhuma gordura? Porque é uma massa espumosa. Se a gente colocar alguma gordura na lateral, ela vai querer crescer como um funilzinho no meio, vai fugir da lateral e vai murchar um pouco a lateral dela. Então, para ela dar certo do jeitinho que eu tô dizendo para vocês, não precisa untar. Quando ela estiver pronta, é só soltar com a faquinha da lateral que dá certo. E eu vou mostrar a vocês como é que faz isso. Vou passar aqui a receita em xícaras e em gramas. Aí vocês fazem do jeito que preferirem, tá bom? Vamos começar pesando aqui os ovos. Eu tenho 3 ovos, o ovo que eu tô usando é aqueles ovos extra, vem dizendo na embalagem o tipo de ovo que é. Opa. Aqui eu tenho 167 gramas de ovos, 170 gramas, dá mais ou menos 56 gramas, 55, 56 gramas de ovos. É mais ou menos isso, um pouco mais do que isso. Pronto, 168 aqui gramas, pronto. Então eu tenho aqui 3 ovos, vou começar colocando na minha batedeira. Coloquei na minha batedeira 3 ovos, vou agora colocar o açúcar. Vou ligar também e mostrar em peso, se vocês assim preferirem. Se não tiver balança, faz do jeitinho que eu tô dizendo. A xícara padrão que eu estou utilizando é a xícara padrão de 240 ml. Em todo mercadinho você consegue achar uma dessa, é o conjuntinho que vem umas 4 dessas, se não me engano. Então você se baseia por uma dessa, tá bom? Vou agora colocar aqui o açúcar até fazer uma xícara. Outra coisa, tá? Sara, sua batedeira é potente, eu não tenho uma batedeira dessa. Pode utilizar a batedeira manual também, que dá certo do mesmo jeito. A minha é dessa porque é mais potente, é mais fácil, é mais bonitinho. Mas você pode utilizar a batedeira tradicional, que dá o mesmo resultado. Aqui eu tenho 150 gramas de açúcar. Deu uma xícara batidinha, tá bom? Já vou deixar todos os materiais separados antes de fazer. Então, ovos, açúcar. A gente vai bater esses ovos com açúcar quando eles triplicarem de volume e virarem uma espuma, tá bem fofinha, parecendo uma nuvem. É que a gente vai acrescentar o óleo. Vou utilizar o óleo comum. Vamos agora pesar também. Para essa receita eu vou utilizar 3 colheres de sopa de óleo. Colher de sopa não, é colher de sobremesa. Mas a interferência é pouca. Só mais um pouquinho para equivaler a uma colherzinha de sopa. No total eu vou utilizar 10 gramas de óleo. Então você decide se você coloca colher de sopa, 3 colheres de sopa. Ou você pode pesar, que vai dar aí 10 gramas de óleo. Vou deixar ele aqui reservado. Então, ovos, açúcar.
açúcar, o óleo está separado, já tenho aqui 120 ml de leite. E vou também separar aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo. Então vamos em gramas. Melhor. A farinha de trigo que eu estou utilizando é sem fermento, tá bom? Já que eu vou acrescentar o fermento no final. Você coloca assim, ó, a farinha e dá, ó, uma batidinha para assentar a qualidade, uma batidinha para assentar a quantidade. Então vamos colocar aqui, ó, 1 xícara. 1 xícara. E meia, só coloquei aqui na metade. No total deram 152 gramas de farinha de trigo. Sara, mas normalmente oscila a quantidade de xícara para a quantidade em gramas. Por isso que eu estou passando para vocês das duas maneiras, mostrando aqui usando um copinho medidor, que deu uma quantidade aqui e em gramas deu uma quantidade que varia um pouco. Então, em xícaras, 1,5 xícaras, em gramas, 152 gramas, que eu acabei de ver aqui, pronto. 152 gramas de farinha de trigo. Para o fermento, Sara, para o fermento a gente também vai deixar já aqui separado. Deixa eu... Vou colocar o fermento no próprio copinho. Coloquei, zerei. De fermento a gente vai utilizar 1 colher de sobremesa, nem colher de chá, nem colher de sopa. Por que não uma colher de sopa? Porque essa massa ela é muito fofinha, ela é uma massa muito leve. Então se essa massa a gente colocar fermento demais, ela vai crescer muito e depois vai afundar no meio. Como a gente não quer que isso aconteça, já que ela vai perder a estrutura dela, a gente coloca 1 colher do meio termo novamente, que é a colher de sobremesa. Essa quantidade aqui, ó, colher de sobremesa. Vou botar para pesar. Deu 8 gramas, tá certo? 8 gramas de fermento em pó. Pronto. Vou agora tirar minha balança daqui. Pronto, vou colocar aqui agora o meu batedor. E vou bater até que essa mistura triplique de volume. Podem ver que ela tá aqui, ela vai chegar mais ou menos aqui. Velocidade máxima, tem que bater ovos com açúcar, porque o que vai dar o volume desse bolo é a mistura de ovos com açúcar, que vai incorporar ar. Por isso que ela cresce bastante, tá bom? Pode ver que aumentou o volume dela, olha só. Nessa hora eu vou acrescentar o óleo e o leite. Depois eu vou passar pela peneira a minha farinha de trigo. Já fiz aqui o que... Se você quiser colocar essência ou extrato de baunilha, você coloca juntamente com o leite, tá certo? Eu não vou fazer isso. Eu quero uma massa neutra, eu quero uma massa básica. Eu posso saborizar com a calda, com o recheio, dá outros tipos de sabores a ela. Coloquei aqui agora a minha peneira. Vou colocando aos pouquinhos a minha farinha de trigo. E com o auxílio do batedor, do fouet. Sara, não tem um fouet, não tem problema, tá bom? Pode utilizar uma espátula, aquilo que você tiver na sua casa. E a gente vai colocando aos pouquinhos, com muita delicadeza, para não perder o ar. Tá vendo? Vem aqui, ó, com o meu fouet. E muito delicado, a gente vai mexendo.
essa mistura de bolo, tá? Esse tipo de massa, ela fica assim, ó, bem clarinha, bem branquinha. É super delicada de fazer e é super econômica porque são todos os ingredientes que você tem aí na sua casa. Coloca aqui o restante da farinha de trigo. A respeito de forno, você pode assar no bolo, você pode assar no forno de sua preferência, tanto forno convencional, que é desses fogões normais, ou em forno elétrico. Se você for assar no forno elétrico, você assa com o forno a 180 graus, porque ele vai assar nessa temperatura realmente 180. O forno convencional ele tende a mudar um pouquinho, então no forno convencional você assa a 200 graus, já que ele perde um pouco de calor. Farinha de trigo perfeitamente misturada, eu vou colocar aqui agora o meu fermento. Mexer delicadamente, só para que incorpore. Agora eu vou transferir a massa para minha forminha. Sara, eu não tenho uma forma de 16 centímetros. Você pode estar fazendo essa mesma quantidade para uma forma de 15 por 10, que também dá, ó, na medida. Ou se você preferir, você pode dividir, né, dividir em 2 forminhas ou 3 forminhas, se quiser assar os discos separadamente, também dá super certo. Olha só que massa linda. Cresceu bastante. A gente vai dar só uma batidinha para sentar, ó. Uau, pronto? Pronto, feito isso, vou levar agora para o meu forno. Vou assar em forno elétrico, tá bom? Mas você pode assar em qualquer forno que você tenha. Cerca de 35 minutos esse bolinho tá pronto. Como é que a gente vai ver se ele tá pronto? Se ele já tiver douradinho em cima, você pode abrir o forno depois de cerca de 35 minutos, de 30 minutos assando é suficiente para poder ele não murchar. Você, ó, dá uma batidinha de lado. Se tremer no meio, quer dizer que ainda tá cru no meio. Nunca pegue a faca e fure logo diretamente, porque pode correr o risco dele murchar, entendeu? Então dá uma batidinha e depois toca em cima. Eu vou levar agora ao forno. Aqui, gente, o resultado da massinha. Olha só como ela fica bem perfeita. Ó, super fofinha. Como eu havia dito pra vocês, é uma massa bem úmida, tá totalmente fria. E eu agora vou mostrar como que você vai tirar. Se você não tiver uma espátula, pode utilizar a sua faquinha, que também dá certo do mesmo jeito, com todo cuidado. A gente vai colocar aqui, ó, na lateral e vai assim, ó, devagarzinho, girando a forma com a espátula para que essa massa se solte. Você pode estar usando essa massa para fazer bolo de pote, bolo retangular, bolo gelado, e ela vai dar certo também. Vou soltar aqui toda a lateral. E é uma massa básica, é uma massa básica profissional, que você consegue trabalhar, fazer vários tipos de combinações de sabores com ela. Não aconselho utilizar para bolo de andar, mesmo que tenha uma estruturação interna, porque ele é muito fofinho, é muito molinho, não aguenta tanta estrutura. Mas para um bolo tradicional, tipo torta, eventozinho festivo, ela dá certo numa boa. Virei, como a minha forma é de fundo falso, vou empurrar. Vou soltar aqui, ó, a lateral. Vou soltar aqui agora o fundo da forma. Fiz uma sujeirinha aqui básica, mas quem nunca? Tirar aqui o excesso. Vou tirar aqui agora o meu papel manteiga. E pode ver que é muito
muito prático de fazer. Já peguei aqui, ó, é uma massa, ó, fofinha, fácil de você, ó, manusear, desse jeitinho que ela tá. Também é perfeita para você fazer naked cake, tá bom? Só cortar da maneira certa. E eu vou agora dividir as fatias para vocês verem como é que essa massinha fica por dentro. Primeiro eu vou tirar essa sujeirinha toda que eu deixei aqui. Se vocês preferirem, vocês podem cortar essa parte de cima aqui, ó, do açúcar para poder ficar com as camadas todas bem branquinhas. Mas é mais uma questão de gosto. E para cortar essa massa, como é que a gente vai fazer? Você pode utilizar uma serra que você tem na sua casa, serra de pão. Se não tiver, só tiver faquinha pequenininha, a gente vai seguir a mesma ideia. Você primeiro vai marcar qual o tamanho de cada camada que você vai querer. Então aqui, ó, por exemplo, eu marquei a primeira camada e aqui marquei a minha segunda camada para ficar com basicamente 2 dedinhos de massa. Não vou cortar diretamente, que é para não ficar troncho. Então o que é que eu vou fazer? Vou, ó, girando primeiro, com todo cuidado, só para fazer a marcação. E depois que fizer a marcação, é que eu vou aprofundar a faca para cortar. Fazendo toda a marcação. Com calma, bem devagarzinho. Se você tiver uma bailarina, você pode estar usando sua bailarina, tá certo? Vai ser ainda mais fácil o processo. Ó, agora eu vou empurrando a faca com todo cuidado, dentro da própria marcação, bem devagarzinho, sem pressa, para não dar errado. Olha só, gente, como fica bem fofinha por dentro essa massa. Tá vendo? É bem maleável, ó, de você também, ó, mexer, ó, de fazer toda a movimentação. Olha só. Vou levantar para vocês verem como fica, olha. Se vocês tiverem nivelador, o nivelador vai cortar e vai deixar isso aqui, ó, tudo lisinho, perfeitinho. Mas, como nem tudo na vida são flores e nem todo mundo tem um nivelador, você pode fazer como eu tô fazendo, desse jeitinho, vai marcando e o resultado final vai ficar tão bom quanto. Então vamos aqui, ó, com a faca, devagarinho. Eu sempre falo disso, de vocês usarem o que vocês têm na casa de vocês, porque comigo foi assim, tá? Continua sendo assim. Quando eu comecei a fazer minhas coisinhas, eu não tinha a quantidade de material que eu tenho, eu não tinha os utensílios corretos e a gente precisa fazer acontecer com o que a gente tem. Então, pode cortar aqui, ó, com bailarina, mas também pode cortar com a própria faquinha, aos pouquinhos, com delicadeza, que a gente chega lá. Pronto, cortei, olha só como já ficou essa aqui, olha só. Sara, posso usar essa massa para fazer naked cake? Pode, numa boa, tranquilamente, se ela tiver toda perfeitinha a lateral dela. Estando desse jeito, você consegue fazer um naked cake bem bonito também, tá? Que é o bolinho pelado, que é só para você fazer a montagem. Possivelmente eu ensine algum também aqui para vocês. E olha só, minha última camadinha de massa, ó, super fofinha. Tudo melado aqui de bolo, mas se não tiver sujeira, então o negócio não foi feito direito. Pronto, olha só, 1, 2, 3 discos de massa. Olha só aqui o resultado dessa minha massinha, como ficou bem bonita. Vou botar aqui em cima do outro. Olha só. O resultado do vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Reproduzam, façam na casa de vocês, tem tudo para dar certo. Pode utilizar a medida em xícaras ou em gramas. Vejam como fica melhor para cada um, com o que você tem aí na sua casa. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.